Palavra do dia, com Dom Luiz Soares Vieira. Hoje é dia 25 de maio, né? Estamos na quarta-feira hoje, da sexta semana da nossa quaresma. Sexta semana, estamos terminando o tempo de quaresma. Mas nós estamos lendo então os Atos dos Apóstolos. E o que acontece nessa primeira leitura da missa? Não dá para ler o livro inteiro. Então vamos lendo os textos mais importantes. Mas você continue a ler, porque aí então, depois que Paulo e Silas sofreram tudo aquilo, vamos dizer, a autoridade do lugar fica sabendo que Paulo é cidadão romano e não podia ter feito isso com ele, e numa boa pede que ele vá embora da cidade. E ele vai, e aí vai fundando a comunidade de Tessalônica, depois outras comunidades também, e chega a Atenas. Então esse trecho aí, você leia na sua Bíblia, que é interessante, como é que isso foi tudo acontecendo. E nós hoje estamos então, Paulo chegando a Atenas. Atenas era a capital, como é ainda hoje, da Grécia. Uma cidade importante, uma cidade de intelectuais, uma cidade que teve grandes pensadores, não é? E uma cidade que tinha, portanto, essa fama de ser assim, de pessoas de um alto nível, não é? Embora nós saibamos hoje que 2/3 da cidade era de escravos. Então, chegaram lá em Atenas. E Paulo, ele vai numa praça, lá num lugar chamado Areópago. Era o lugar onde se reuniam os intelectuais. Lá, toda pessoa podia chegar e começar a pregar, falar do que ele acreditava, das coisas que, afinal de contas, ele achava interessantes. Então havia sempre muita gente lá, muitos curiosos, que ficavam esperando alguma coisa. E Paulo chega lá e Paulo começa a pregar. E se reúne logo assim, muitas pessoas em volta, e Paulo vai dizendo: olha, eu estive nessa cidade, estive por aí, tudo vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Então ele começa por aí. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vou anunciar para vocês. Então ele pega esse fato para anunciar Jesus. E aí ele vai usando um modo de falar para intelectuais. Foi a única vez que Paulo usou essa linguagem, pois a linguagem dele é uma linguagem fácil para todo mundo entender. Mas aqui ele vai começando. Deus que fez o mundo e fez tudo que nele existe, sendo Deus do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos a vida, a respiração e tudo. E aí ele vai falando, depois ele diz: em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Somos da raça do próprio Deus. Mas depois ele vai então entrando, né? Vai entrando em Jesus Cristo. Vai começando a falar de Jesus Cristo. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou diante de todos. Fala de Jesus. Jesus vai ser o juiz, oferecendo uma garantia ao ressuscitado dos mortos. Então ele fala de Jesus é o ressuscitado dos mortos. E aqui, quando ele fala da ressurreição, aquele pessoal não aceita não, porque eles achavam que só a alma que era importante, o corpo não. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e alguns diziam: nós te ouviremos falar em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles, meio decepcionado. Mas alguns, né, aceitaram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e também outros que acreditaram, né? E aí Paulo foi para Corinto, para outra cidade. Interessante isso, né?
a palavra de Deus é mais importante, não é o modo bonito que a gente fala, como a gente fala. Uma bênção para você. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia, uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.